aplicando lá no meu serviço. Aí comecei a montar umas planilhas e apresentando lá para o meu chefe e tal. Ele foi gostando e agora eu obtive uma promoção, né, uma classificação. Eu era almoxarife e agora eu estou como analista de planejamento de materiais. Vai dar uns 50% do que eu recebi antes no momento aí. Cara, acho que é sensacional, assim, em pouco tempo de curso já ter conseguido um resultado, e um resultado que eu já estava buscando há muito tempo atrás, mas que parecia que estava faltando alguma coisa. E depois que eu comecei a colocar em prática o que eu estava aprendendo, foi muito rápido. E 5 meses estudando, eu consegui uma promoção no meu serviço, fui promovido para analista, já tive uma melhora de 50% no meu salário e nem concluí todos os cursos da formação ainda. Então, eu, de nível básico e desempregado, conheci o Excel, que me ajudou assim, de forma espetacular. Entrei na empresa como operador, colocando em prática, conhecendo mais. Isso foi na referência, eu fui a parte de assistente. Mesmo assim, não parei, continuei a aplicar aquilo que eu sabia e ensinar também aquilo que eu sabia. Surgiu uma outra oportunidade de outra empresa muito melhor, tentei o processo seletivo com o portfólio, que é extremamente importante, porque a gente tem que mostrar que a gente sabe, não falar que a gente sabe, e com isso eu estou numa empresa muito melhor, numa vaga muito melhor, com uma oportunidade de crescimento. Eu já trabalhava com Excel há mais de 20 anos, achando que PROC-V era Excel avançado e achando que tabela dinâmica era o máximo que eu poderia fazer, o máximo que dava, onde eu consegui visualizar e ampliar a minha visão para
um mundo assim muito maior do que o Excel simples e básico. Então, isso me proporcionou novas oportunidades de reconhecimento, novas oportunidades de emprego, isso ampliou meu leque de atendimento. Eu já trabalhava com financeiro há mais de 20 anos. Aqui na Tetra Educação, o objetivo é transformar carreiras completamente. Nossos treinamentos gratuitos já capacitaram mais de 800 mil profissionais em busca de educação corporativa de qualidade. Se você está aqui para se qualificar, aumentar suas chances de promoção, conquistar um novo emprego, obter reconhecimento ou até mesmo buscar uma recolocação no mercado e ganhar tempo e dinheiro, seja muito bem-vindo e bem-vinda à Imersão Excel Automate. Esse é o maior evento gratuito de Excel do Brasil que vem transformando vidas de inúmeros profissionais. O Excel é essencial em todas as empresas, sendo a ferramenta comercial mais utilizada do mundo. Profissionais que dominam o Excel de forma prática e mostram isso no dia a dia são mais reconhecidos e valorizados no trabalho. A Tetra Educação entende como pode ser frustrante sentir que seu esforço é invisível, como se ninguém notasse o quanto você trabalha para entregar resultados e, no final, não ter o reconhecimento e valor que merece. Esse evento foi desenvolvido pensando em profissionais esforçados, disciplinados e com sede de crescimento. Com as técnicas ensinadas, você poderá automatizar tarefas, corrigir informações e impressionar dentro do mercado com o seu desempenho. Hoje, existem mais de 50 mil vagas no Brasil que exigem conhecimento no Excel diariamente. Essas oportunidades abrangem todos os níveis de áreas de atuação, júnior, pleno, sênior, desde funções operacionais até gerenciais. A Imersão Excel Automate está aqui para transformar a maneira como você trabalha com o Excel e levar a sua carreira para um novo patamar profissional. Agora com vocês, Imersão Excel Automate. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Imersão Excel Automate. Treinamento esse para você que já usa o Excel no dia a dia e quer mudar completamente a sua maneira de trabalhar, aprendendo os recursos mais atuais, ferramentas dentro do Excel que muitas pessoas deveriam saber porque mudam a maneira de trabalhar, mas que infelizmente não é ensinado nos cursinhos por aí. Mas a Tetra Educação vai te ensinar, tá? Então, caso você não me conheça, muito prazer, eu sou o Jayton Santana, você está aqui no canal da Tetra Educação, é a principal escola de habilidades corporativas do Brasil e dentro do nosso portfólio de cursos e treinamentos, o Excel faz parte, já que é a ferramenta comercial mais utilizada do mundo e nessa semana aí a gente vai mudar a sua maneira de trabalhar com essa ferramenta. Lombardi, seguinte Lombardi, a galera tá animada aí na live? A galera tá animada para um super treinamento aqui, o melhor treinamento online de Excel que elas já fizeram na vida delas?
Muito boa noite, Jayton. Boa noite, pessoal. Jayton, tem gente de todo lugar do Brasil aqui pronto para aprender mais sobre Excel. É isso aí. E eu já quero pedir um favor para você, que é o seguinte, tá? Aqui no YouTube tem um botão de compartilhar. Pega esse link e compartilhe com aquele colega do trabalho, aquele amigo, aquela pessoa que também pode ser ajudada com esse conteúdo, até porque isso vai ajudar você. Pensa, na hora que você tiver alguma dúvida em alguma questão, aparecer alguma coisa durante as aulas, e aí você ter mais alguém para trocar ideia, é muito melhor. Então pega o link, vai lá, manda em grupo de trabalho, enfim, falando assim, turma, tá acontecendo um treinamento aqui de Excel, para quem já usa Excel no dia a dia, mostrando recursos, atualidades, enfim, do Excel. Quem quiser participar, tá aqui o link. E eu tenho certeza que você vai ajudar essas pessoas e ajudar você também. Então faz isso e já volta aqui e manda a hashtag compartilhado. Lombardi, quero fazer um combinado seguinte. Esse daqui vai ser um treinamento extremamente mão na massa. Não vai ter nenhuma enrolação. E eu vou pedir somente 5 minutos, Lombardi. 5 minutos para a gente fazer o seguinte. 5 minutos para a gente tirar várias dúvidas que inclusive estão aparecendo no chat aqui. O pessoal perguntando ali, quanto tempo de duração de aula, as aulas vão até que dia, perguntando ali em relação ao certificado, como que vai funcionar. Então, eu vou te pedir 5 minutos para que a gente possa explicar como vai funcionar, eu posso me apresentar aqui melhor também aqui, e aí você já vai na prática aprender vários recursos do Excel que vão acelerar a sua forma de trabalhar. Então bora lá? Seguinte, pessoal, como a gente falou, o treinamento Imersão Excel Automate é para trazer novidades. Ele não é um treinamento de Excel básico, não é um treinamento de Excel intermediário, nem um treinamento de Excel avançado. É para mostrar recursos do Excel que vão acelerar a sua forma de trabalhar e se tornar, no caso, um profissional mais produtivo, tá? E aí, talvez você já chegou aqui com dúvidas. Será que compensa esse treinamento? Será que vai compensar eu passar a semana aqui assistindo às aulas? Eu chego tão cansado do trabalho. Será que vai compensar? Então, não vai ser eu que vou falar. Quem vai falar vai ser pessoas aqui que já participaram de algum treinamento nosso. Olha aqui, vários comentários. Gente, em 1 hora de aula aprendi o que perdi o dia inteiro. Vocês são sensacionais. Olha aqui, ó. Apliquei as técnicas que aprendi na aula e meu chefe ficou de queixo caído com os resultados. Então, pessoal, é isso que a gente quer, que você tenha essas mesmas sensações igual essas pessoas aqui, tá? Que você aprenda diversos recursos que você começa a aplicar já no dia de amanhã, no seu trabalho, no seu dia a dia, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena você estar aqui, tá? E por que a gente fala isso? A gente já fez eventos como esse daqui para mais de 1 milhão de pessoas, tá? Então, esses eventos que a gente faz, seja Excel, Power BI, inteligência artificial, eventos de carreira, são dos maiores eventos do mundo nessas áreas. Então, eu tenho certeza que, pelo resultado que a gente já tem nos demais alunos, também vai acontecer com você, tá? Para você que não conhece a Teta Educação, então, falando brevemente aqui, a Teta Educação, ela é uma empresa que ela trabalha 4 habilidades, habilidades técnicas, comportamentais e também de posicionamento de carreira e idiomas. Então, dentro da parte técnica tem inclusive o Excel. Tem o Excel, tem o Power BI, tem inteligência artificial, tem automações, ferramentas de produtividade. Na comportamental a gente já trabalha gestão e liderança, oratória, enfim, temos idiomas, posicionamento de carreira. Então a gente trabalha todas essas 4 habilidades. Então hoje a Teta Educação, ela é a principal escola de habilidades corporativas do Brasil. Quando a gente pega aí, somando todas as nossas redes sociais, eu acho que dá quase 2 milhões já de pessoas que nos acompanham ali mensalmente. Então eu tenho certeza que vai ser muito legal você ter no seu currículo um curso da Tetra aí, tá bom? E no caso, falando um pouquinho aí sobre mim, só para você saber da onde que do nada eu comecei a ensinar sobre isso e o porquê disso, é porque justamente mudou a minha carreira. Gente, eu comecei a minha carreira lá de baixo, tá? Eu comecei como menor aprendiz na Cargill, que é, não sei se vocês conhecem, aquela multinacional que tem o extrato de tomate elefante, o óleo lisa, enfim, tem vários produtos lá, e eu trabalhei boa parte do tempo na área de algodão e fui crescendo, né? Me tornei o analista sênior mais novo de um escritório corporativo de mais de 700 pessoas, e depois continuei crescendo nas outras empresas que eu trabalhei, inclusive tendo a oportunidade de trabalhar num projeto no exterior justamente por causa do Excel, gente. Então quando você achar que, são umas planilhas, não. Foi o Excel, ó. Nessa segunda foto aqui, é de uma cidade que eu estava que chamava Sugarland, que ficava no Texas. Eu fui convidado lá para melhorar os relatórios do escritório que ficava lá. Então, é para vocês verem que o Excel pode te levar muito longe. Pessoal, como que vai funcionar a nossa agenda do nosso treinamento, tá? Hoje, você vai aprender várias automações aí que vão mudar a sua maneira de trabalhar. Amanhã,
você vai ver um projeto, pessoal, que é um projeto que a gente... isso era uma coisa fechada, somente que a gente tinha ensinado num ambiente mais fechado. E aí a gente teve um aluno que ele conseguiu reduzir 80 horas de trabalho no mês com o que ele aprendeu, com uma ferramenta que existe dentro do Excel que se chama Power Query. A gente vai mostrar a aplicação desse projeto na aula de amanhã, tá? E aí, na terceira aula, a gente vai inclusive além do Excel. A gente vai falar inclusive de inteligência artificial, automações, como que isso se integra com o Excel. Vou falar uma coisa para vocês, 2025 é o grande ano da análise de dados, inteligência artificial e automação. Tô te falando, coloca isso daí na sua cabeça que eu tenho certeza que vai mudar a sua maneira de trabalhar. E aí, a gente tem a nossa quarta aula na quinta-feira, que é o caminho para alavancar a sua carreira com o Excel aí, tá bom? Alguns alinhamentos. As nossas aulas vão durar em média 1h30. Tem hora que tem dia que pode ser que dure 1h45, tem dia que pode ser que dure 1h20, pode ser, mas essa é a média, tá? Para quem que é esse curso? É para você que quer se destacar, para você que quer ser mais rápido, para você que quer ser mais produtivo, para você que quer fazer deixar de ficar só naquele operacional o dia inteiro ali, fazendo PROC V, tabela dinâmica, quebrando a cabeça com um monte de função no Excel. Esse curso é para você. Esse curso é para você, tá? Então você que quer se atualizar, a gente precisa querer se atualizar. A gente precisa olhar para o nosso currículo e ter orgulho dele, tá? Preciso ter algum conhecimento prévio? Pessoal, eu vou ser muito sincero com vocês. Esse curso, o que a gente vai mostrar aqui, né? A ideia é trazer recursos atuais dentro do Excel. Se você é um usuário iniciante, é normal que você vai ter mais dificuldade. É normal. Só que eu vou pedir para você continuar ainda assim aqui. Até lá no grupo a gente tem lá, se você dentro do nosso canal do YouTube, depois dessa semana aqui, a gente tem uma aula específica para quem quer estar mais iniciando, tá? Depois você pode assistir isso daí, acho que a gente até mandou no grupo do WhatsApp lá para vocês. Mas a gente vai focar, né, com recursos atuais para você que já está usando no dia a dia, sofrer menos, tá? Instruções básicas. Se acontecer de ficar com a qualidade da imagem um pouco ruim, aqui tem um botão de engrenagem que você consegue alterar. Outra coisa também, se você tiver alguma dificuldade, você pode pausar o vídeo. E aí, uma das instruções mais importantes que eu quero dar para vocês agora. Tente assistir essa live pela TV ou por um computador. Vai ser uma experiência muito melhor que o celular. Se você tiver com o celular e você tem uma Smart TV, basta clicar naquele botãozinho da TV, que aí ele já vai jogar para a Smart TV. Então eu tenho certeza que sua experiência vai ser muito mais positiva. Então fica a minha recomendação para você. Sairei daqui com Excel avançado? Não. Como eu falei, isso daqui não é um curso de Excel básico, nem de intermediário, nem de avançado, tá? Então, só alinhando essas expectativas. É um curso para você se atualizar com recursos novos dentro do Excel. Regras do certificado. Como que vai funcionar o certificado de presença? Você precisa assistir todas as aulas ao vivo e aí a gente vai passar uma palavra-chave durante qualquer horário da live. Você anota essa palavra-chave. Pode ser no começo, no meio ou no fim. Então, você anota ela. E aí você vai preencher a lista de presença. Essa lista de presença só vai aparecer para quem estiver ao vivo. Se você for assistir depois, um pouquinho depois, já não vai estar disponível. Estamos combinados? Então é o seguinte, talvez você trabalhava com planilhas assim, desse jeito. Tá? Essas planilhas feinhas, gastava horas e horas fazendo planilhas como essa. Chegou a hora da gente mudar completamente a sua maneira de trabalhar com Excel. Tá? Estamos de acordo, Lombardi? A galera tá animada? A galera tá animada para essa aula ou não? Fala pra mim, Lombardi, se a galera tá animada, se eu já posso começar aqui, se a gente tem alguma dúvida importante, ou se eu já posso começar a mostrar o primeiro recurso, sabe por quê? Hoje a gente vai mostrar 7 recursos que vão mudar a maneira da galera trabalhar. Eu tenho algumas dúvidas aqui, sim, Jayton. Só um comentário que eu achei muito legal da Daniele. Pessoal, vai mandando os comentários aí que eu tô de olho nos comentários de vocês, trazendo as dúvidas aqui pro Jayton aqui. E teve um comentário da Daniele que é muito interessante, que ela mandou bem assim, Jayton. Quero muito aprender sobre Excel, já perdi a oportunidade por não ter noção. Teve um comentário também aqui da Selma, se o certificado vai ser por aula ou se é do curso inteiro. Certificado do curso, só para quem assistir as 4 aulas ao vivo. Vamos lá, então. Seguinte, pessoal, deixa eu compartilhar aqui a planilha. A gente liberou um link com uma lista de materiais. São todos os materiais das tarefas que a gente vai realizar aqui hoje. Só que eu vou fazer um pedido, por favor, para vocês. Não tentem praticar junto comigo. É muito melhor você assistir, prestar o máximo de atenção e depois você tenta fazer os exercícios. Se ficou algum recurso que você ficou com muita dúvida,
anota no papel o horário da aula que você estava assistindo, que minuto que era, tá? Estamos de acordo? Então isso é muito importante, tá? Vamos lá. Então, o que eu quero que vocês imaginem? Pensa o seguinte, imagina hoje, se você fosse fazer uma entrevista de emprego e tivesse um teste de Excel lá, será que você estaria tranquilo ou estaria preocupado? Será que você conseguiria realizar essas atividades ou não? Então, eu quero que você tente imaginar isso daqui como se fosse quase um teste de Excel. E que depois, ao final da aula, amanhã, você tente praticar um pouco disso daqui. E é normal que algumas coisas você vai errar, algumas coisas você não vai saber fazer, tá? Mas, na aula de hoje, você tem certeza que desses 7, se você aprender 3, 4 recursos aqui, mesmo que 2 você ficou com dúvida, já valeu a pena. Então, vamos lá. A gente tem uma primeira tarefa que é o seguinte. E eu tenho que, no caso, trazer informações de um arquivo aqui, ó, desse arquivo PDF. Só que pensa o seguinte, olha aqui, ó, quando eu tento copiar e colar aqui, ó, essa informação desse arquivo, ó, olha aqui, eu vou tentar, tá até ruim até para copiar, hein, Lombardi, olha aqui, ó, vou tentar copiar e colar essa informação aqui desse arquivo aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui nessa informação. Se eu chegar aqui, Lombardi, e der um Ctrl V, opa, deu ruim, hein, Lombardi? Deu ruim. E agora, o que fazer? Então, isso daqui é um tipo de coisa que acontece. Hoje, às vezes, você tira um relatório do sistema. E aquele relatório do sistema sai em PDF. E aí você tenta jogar isso daqui no Excel, não dá. E sabe o que eu já vi, Lombardi? Eu já vi analista sênior de multinacional. E eu posso falar isso porque eu trabalhei em multinacionais. Então, eu já vi muitas vezes a pessoa sofrendo com isso. E aí, ou ela pedindo para a empresa comprar um sistema para converter, ou ela digitando coisas nesse sentido, digitando na mão esse tipo de informação. Por quê? Porque na hora que tenta colar, dá errado igual vocês viram aqui. Mas, talvez você não saiba, mas aqui a gente vai mostrar recursos do Excel que poucas pessoas conhecem. E um desses recursos aqui que a gente tem, Lombardi, deixa eu dar um zoom aqui para a turma enxergar melhor. Ó, vou dar um zoom aqui. Se você for na guia dados, existe desde 2020, não é um recurso de hoje, só que é um recurso que infelizmente não é ensinado aí para a turma. Mas desde 2020, no Excel, existe isso daqui, ó. Obter dados, eu consigo obter dados de um arquivo, mesmo esse arquivo sendo um PDF. Veja que eu tenho até outros tipos de arquivo, igual, por exemplo, turma que trabalha com nota fiscal, olha aqui, ó. Dá para eu conectar no arquivo XML, por exemplo. Mas eu tenho aqui como conectar no PDF. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o endereço aonde está esse arquivo do PDF. Ó. Então, vou dar um exemplo. Vou lá, ó. Dados, obter dados de arquivo e de PDF. E agora, basta eu colar a minha pasta. Tá? Então, vou colar aqui a minha pasta onde está esse arquivo. Olha aqui, está aqui esse arquivo. E vou aqui selecionar ele. E ele começa a carregar isso daqui para o Excel. Lombardi, você acha que uns 5 minutos ele termina de carregar? Ah, vai ser isso aí, né? Olha aqui, ó, Lombardi. Olha aqui, se eu clicar agora, ó. Se eu clicar aqui, ó, em carregar para, ó. Eu vou selecionar onde eu quero colocar, né? Então eu posso selecionar no meu próprio arquivo, aonde eu tô, ó. Cliquei aqui, ó, planilha existente. Basta dar OK, Lombardi. E olha aqui, olha aquele relatório do PDF aqui, Lombardi. E detalhe, Lombardi, se esse meu arquivo do PDF eu mudo ele, por exemplo, porque eu baixo do sistema todo dia, basta eu vir com o botão direito e atualizar, e ele vai atualizar, Lombardi. Ou eu poderia, inclusive, colocar para atualizar sempre que eu abrir o arquivo, existe essa opção aqui. Então, vamos só, para quem não pegou, vamos relembrar onde que é. Dados, obter dados de arquivo de PDF. Dados, obter dados de arquivo PDF. E aí, basta você selecionar onde está o seu arquivo, e clicar lá em carregar para. E aí você marca ali aonde que você quer carregar, se é numa planilha nova ou numa planilha existente e dá OK. Então não tem erro, hein, Lombardi? Vejo aqui que com 4 cliques eu venho aqui, ó, clico em dados, clico obter dados de arquivo de PDF, eu consigo trazer um arquivo PDF aqui para o Excel. Curtiu ou não? Eu quero saber se a turma curtiu esse primeiro recurso. Esse daqui é só o primeiro.
Só tô te falando, é o primeiro, tem mais 6. E tem uns que ainda é muito melhor que isso daqui. É só pra você ver que aqui não, ó. Aqui vai ter conhecimento de verdade, tá? Aqui vai ter conhecimento de verdade. A galera curtiu aí, Lombardi, esse primeiro recurso? Muita gente curtiu aqui e não sabia que dava pra conectar o Excel no PDF, jeito. Lombardi, cara, aqui é over delivery. A gente entrega mais do que promete. Eu vou até mostrar pra turma um site aqui, porque assim, tem gente aqui que às vezes, infelizmente, a gente sabe que a maioria das empresas hoje tem o Office 365, né? Que a maior parte das empresas usa o Office 365, então você vai ter esse recurso. Mas, cara, existe umas empresas, Lombardi, que a pessoa entra na empresa e a empresa ainda usa o Excel 2013, Lombardi. É triste, né? Estamos em 2025 e a empresa usa Excel 2013. E tem alguém aí, ó, coloca aí na live, se sua empresa é uma dessas. A gente sabe que é a minoria, mas tem. E aí, então, para você não ficar triste, olha essa dica, então, desse site que eu vou passar para você, tá? Olha a dica desse site que eu vou passar para você. Ele se chama I Love PDF. I Love PDF. Então, nesse site também é possível você converter se você estiver usando uma versão do Excel muito antiga, né? Então, você consegue juntar vários arquivos PDF, dividir um arquivo PDF, transformar do PDF para o Word, para o PowerPoint ou para o Excel, enfim. Você consegue fazer tudo aqui nesse site, é um site gratuito. Ó, então, a dica extra antes da gente ir para o próximo segundo recurso, que eu vou falar para você. Esse segundo recurso aqui, Lombardi. Esse segundo recurso, a maior parte não tem ideia que é possível fazer isso daqui. E aí, para isso, eu vou dar um exemplo aqui, ó, de uma situação que a gente tinha numa empresa, inclusive, que eu trabalhei. E por que vocês vão entender em relação do porquê que eu prego a importância de você automatizar suas atividades no Excel. Vou dar um exemplo. Tinha uma empresa que eu trabalhei, era uma multinacional. E aí, ela precisava de informações relacionadas ao preço das commodities, preço de soja, preço de milho e também dólar. E aí, o que acontece? Uma vez, um colega meu esqueceu de atualizar uma informação de uma dessas planilhas, informações essa que ele tinha que buscar num site e atualizar lá. E aí, a contabilidade naquele mês, ela reportou mais de 20 milhões de dólares de forma incorreta. Por causa de um arquivo. Por causa de um arquivo que não tinha sido preenchido. E aí, deu um OBO na empresa. Só que qual que é o detalhe? Se eu olhar bem aqui na guia dados, existe uma opção onde eu consigo trazer uma informação que está na web. Ou seja, eu não preciso ficar abrindo um site, pegando um dado lá, copiando e colando dentro do Excel. Então, a questão de automatizar atividades não é só uma questão de ganhar tempo, mas também de evitar erros, evitar riscos, evitar que você faça uma cagada na sua empresa e dê um BO gigante, daqui a pouco você é demitido por causa disso, entendeu? Então, a gente vai aprender a como fazer isso daqui. Então aqui, o que a gente trouxe aqui nesse exemplo? A gente, nesse exercício aqui, ele está pedindo para você trazer uma informação que está dentro do site do IBGE, tá? Que é do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços, né? A série histórica aqui do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, eu vou pegar esse link aqui, tá? E aí, a gente vai vir aqui, ó, vai clicar em dados da web. E eu vou colar esse link aqui e vou dar um OK. Veja que nesse momento o Excel está buscando as informações que estão lá dentro da web, tá? Nesse site. E aqui, ó, ele vai trazer, por exemplo, o seguinte: qual dessas informações aqui que você quer carregar, no caso, para o Excel? Essa daqui, por exemplo? Essa 3? Essa 4? E aí você vai selecionar o tipo de informação que você quer trazer para dentro do Excel, tá? Então, aqui, e aí o que você faz? Você clica em... Você pode simplesmente carregar essa informação do jeito que está, e aí eu poderia vir carregar para... E aí eu carrego a informação do jeitinho que tá lá que ele buscou. Ou eu posso clicar aqui em transformar dados. E eu posso formatar essa informação de que maneira que eu quero. Ó, aqui ele está carregando aqui, ó, pra gente. Então aqui eu poderia falar o seguinte, e aqui, Lombardi, aqui está o grande poder dentro do Excel. Se você nunca entrou nessa tela, deixa eu te falar que tela que é essa. Essa tela se chama Power Query. Ele é um suplemento que existe dentro do Excel e inclusive é um dos pilares do Power BI. Então se você aprende isso daqui, você também valeu para o Power BI. E ele
é capaz de você automatizar várias coisas dentro do Excel simplesmente com um clique. Eu quero perguntar para a galera na live, quem aqui já trabalhou com macros no Excel? Coloca eu no chat para eu saber quem já trabalhou com macros dentro do Excel. Isso daqui é como se fosse uma espécie de macro. Só que ele não dá bugs, ele não dá um monte de erro que dá em macro e você consegue fazer as coisas tudo pelo mouse. Sem a necessidade, por exemplo, de, fazer uma coisa mais avançada por macro que você deveria fazer por VBA e deveria escrever um código. Não, a Microsoft praticamente descontinuou isso, né? Você ainda consegue fazer? Consegue. Tem coisas legais que dá para fazer? Dá. Mas esse não é mais o foco da Microsoft. O foco da Microsoft está nisso daqui. Usuários, você que é um analista de RH, você que é um supervisor de logística, um gerente de produção, conseguir fazer atividades aqui dentro do Excel, tudo com mouse. Então veja o seguinte, eu vou dar um exemplo. Isso daqui não serve de nada. Se eu clicar com o botão direito e clicar aqui, ó, remover, olha o que aconteceu. Coluna removida. Olha aqui, etapas aplicadas. Etapas aplicadas. Ou seja, ele está salvando essa informação. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, essa coluna aqui também não serve para nada, é uma coluna igual. E clicar em remover aqui essa coluna. Pronto, removido. Se eu vier aqui e colocar aqui, por exemplo, escrever período. Se eu falar, por exemplo, que essa primeira linha, essa linha que está em branco, ela não serve de nada. Então, por exemplo, eu posso simplesmente filtrar e tirar tudo que está em branco? É uma opção. Eu posso remover linhas somente que está em branco? É uma opção. Então, olha aqui, ó, se eu desmarcar aqui e já dar um OK, olha aqui, ele salvou. E aqui, qual que é o detalhe? Qual que é o detalhe? Porque às vezes você vai falar bem assim, não, mas Jeiton, se eu copiar e colar, era mais rápido fazer do que igual o processo que você está fazendo. Só que lembra que a gente está num treinamento que está te ensinando a automatizar. Ou seja, tudo que eu faço aqui, ele fica salvo. E eu faço uma única vez. Então eu quero que você imagine aí, sabe o seguinte? Sabe quando você retira aquele relatório do sistema e ele vem cheio de coisas? Eu vou dar um exemplo aqui. Não. Aqui na empresa eu sou responsável somente pela filial de Minas Gerais. Eu sou responsável somente pela regional São Paulo. E aí você exclui tudo que é diferente. Ou ele vem com um monte de informação naquele relatório que você não precisava e você começa a excluir, você começa a limpar. Ou que falta cálculos naquele relatório e você começa a fazer cálculos e assim vai. Isso é uma tarefa manual. E se você faz isso de forma rotineira, todo dia, toda semana ou todo mês, você está gastando tempo em algo que é manual. E quando a gente pega aqui o Power Query, tudo, absolutamente tudo que você faz de forma rotineira consegue ser automatizada por aqui. Eu preciso fazer um cálculo, eu preciso limpar uma informação, eu preciso estruturar, eu preciso tratar um dado. Tudo seria possível você fazer por aqui, tá? Então, tudo que é rotineiro, você consegue automatizar, tá? Então, olha aqui nesse exemplo aqui. Você vai, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu não quero essa informação do jeito que está aqui. Eu não quero essa informação do jeito que está aqui. Se eu viesse, por exemplo, aqui, ó, e colocar aqui, dividir coluna. E eu vou falar o seguinte, eu vou encontrar um padrão. Vou dar um exemplo que eu não quero, por exemplo, essa informação aqui anterior a essa hashtag. Então eu venho aqui, por exemplo, a dividir coluna por delimitador. E eu vou colocar aqui, ó, o próprio Power BI já puxou essa hashtag, por exemplo. E se eu der um OK, olha aqui, ele tirou aquela informação. E agora eu posso simplesmente excluir essa coluna, remover. Eu posso transformar, isso daqui está no tipo de dado agora que é data. Ok. Eu venho aqui e coloco a data. Por exemplo, eu posso aqui, Jeiton, e essa linha aqui em branco aqui que ficou, ó. Então aqui, ó, vou tirar também a linha que está aqui em branco, ó. Eu vou dar OK. E pronto. Você tratou tudo o que você fez, ele foi salvando aqui as informações. E eu consigo trabalhar em cima dessas informações. Igual o exemplo que eu fiz aqui. Quando você for praticar aí, você tem que fazer tudo isso que eu fiz aqui? Não. Se quiser só clicar em carregar, tá tudo bem para essa aula de hoje. Clicar só em carregar lá para ele abrir já o Excel, só para você sentir ele pegando uma informação que está na web, tá tudo bem. Você não precisa fazer tudo isso que eu fiz aqui.
Eu só queria te mostrar, apresentar o poder dessa ferramenta, que é o Power Query, que é uma ferramenta incrível, tá? Então, olha aqui, ó, se eu clicar agora, ó, fechar e carregar para, eu posso aqui, por exemplo, colocar essa informação aqui na minha planilha, né? Eu marquei aqui, ó, já para carregar nessa planilha existente, e vou dar um OK. E olha aqui o que ele faz. Ele está salvando aqui esses dados que ele está obtendo sempre que ele vai obter de um site. Então, ele vai trazer essas informações. Ah, Jayton, mais informações foram atualizadas no site. Botão direito, eu clico em atualizar. Ou eu simplesmente coloco sempre... Eu posso colocar aqui, ó, para ele atualizar sempre que eu abrir o arquivo. Então, existe essa opção, ó. Exemplo, atualizar a cada X minutos. Atualizar sempre que abrir o arquivo. E assim vai. Então, Lombardi, a gente acabou de trazer uma informação que estava em um site, a gente deixou isso de forma automatizada ou sempre. Ou seja, ele sempre vai buscar esse dado que está em um site sem saber programação, sem utilizar programação. Lombardi, seguinte, parece mágica, mas não é. É só utilizar os recursos atuais do Excel, aprender os recursos atuais do Excel. Quem curtiu aí, manda aí no chat hashtag MrM. Sabe por quê? Porque quando o pessoal da empresa vê que você fez uma automação dessa, que busca uma informação que está em um site, vai achar que você está fazendo mágica, que você é o MrM agora. Então aí, manda hashtag MrM, tá? E relembrando, para quem não pegou, basta ir na guia dados, basta clicar, ó. Basta em clicar em da web, tá? Da web, colocar o link do site e clicar para ele conectar. E clicar para ele conectar e carregar os dados aqui. Então, ó, dados da web, colocar o site onde você quer puxar a informação. Lombardi, temos dúvidas antes da gente ir para o recurso número 3. E eu vou falar um negócio para você, Lombardi. Esse recurso número 3 vai mudar. Eu tenho certeza que 99% da turma não sabe esse recurso número 3 que a gente vai mostrar aqui hoje. Jayton, os meus colegas de turma aqui do chat aqui estão aqui alucinados com esse recurso aqui. E tem algumas perguntas muito legais aqui, Jayton. Uma delas é o da Giovana. Ela perguntou assim se ela consegue conectar o Excel e tirar um relatório do SAP automaticamente. Tem. Deixa eu te mostrar vou mostrar uma coisa aqui para você. Seguinte, isso daqui muda a sua maneira de trabalhar com relatórios. É o quê? Olha aqui, se eu vier na guia dados, tá vendo que eu tenho a opção aqui de conectar informações que estão em um banco de dados? Ou seja, sabe aquele relatório que você tira do sistema todo santo dia, que você gasta horas para retirar esse relatório? Ele poderia ser evitado. Você poderia parar de gastar tempo e ficar rodando relatório no sistema. E tem um outro objetivo também quando a gente fala de aprender a conectar em um banco de dados. Às vezes você tira um relatório do sistema e quem aí já sofreu que vem aquele relatório cheio de quebra de linha, sabe? Todo desconfigurado. Quando você pega de uma base de dados, de uma tabela do banco de dados do sistema, isso está estruturado. Só que o que eu vou falar isso para vocês? Falou o seguinte... Isso daqui é uma coisa que você vai ter que estudar, tá? E aí, quem quiser anotar aí como aprender a fazer isso, tá? O que você tem que estudar é sobre consultas em bancos de dados, por exemplo, SQL. Consultas SQL. Quem quiser anotar aí algo para você estudar depois dessa semana, enfim, coloca aí consulta em banco de dados. Não façam isso, tá? Não vai conectar no banco de dados do sistema sem você aprender antes, tá? Por quê? Porque você pode, inclusive, se você fizer uma cagada muito grande, você pode, inclusive, derrubar o sistema, tá? Eu preciso ser uma pessoa do TI para fazer isso? Não. TI é a parte de administração de banco de dados. Hoje, quem trabalha com dados é numa área financeira, uma área de logística, quem trabalha com grande volume de dados deveria obrigatoriamente saber SQL para parar de ficar sofrendo na hora de rodar relatórios. Quem analisa dados deveria sim conhecer isso daí, tá? Isso daí não é algo para alguém de TI. Show, Lombardi? Podemos ir para o próximo recurso? Tem bastante gente perguntando aqui qual que é a versão do Excel que você está utilizando. Alguns falando que não conseguiu achar a guia dados no Excel dele. Então, eu utilizo o Office 365, tá? Eu utilizo o Office 365.
Se você pegar hoje, a maior parte das empresas utiliza o Office 365. Porque antes, o que acontecia? O Excel, antes ele vendia a cada 3 anos, né? Era o pacote lá, o 2013, aí depois 2016, 2019. E as empresas pagavam uma fortuna por isso. Hoje em dia, as empresas elas pagam o Office 365, um valor muito menor do que comprar o pacote, igual ela comprava antigamente. E aí, ela paga todo ano, e aí aquilo ela vai tendo acesso a todos os recursos atuais, tá? Então é isso que eu utilizo. Tá? Tem algumas coisas que a gente vai mostrar aqui. Se você está utilizando um Office de 10 anos atrás, às vezes não vai ter. Tá? Às vezes não vai ter. Outras coisas vai ter, porque já tinham já anteriormente, enfim. Mas mesmo que você não consiga praticar na sua casa, você tem que saber esse tipo de coisa que a gente está mostrando. Ok? Vamos lá. Tem alguém aqui que trabalha com planilhas do Google? Coloca aí no chat quem aí utiliza Google Planilhas na empresa. Por quê? Porque talvez você esteja pensando, não dá para fazer essa automação, que você está mostrando essas coisas. Afinal, eu utilizo Google Planilhas lá na empresa. Ou talvez eu não consigo fazer um dashboard, por exemplo, no Excel. Por quê? Porque a gente utiliza Google Planilhas. Ou até daria, mas eu teria que ficar copiando e colando as informações. Então, olha esse exemplo aqui. Vamos ver se vai funcionar, Lombardi. Eu quero que você decora esse número aqui, Lombardi, para mim, ó. 15.288 e 202 milhões. Essa é a informação que, no caso de um dashboard aqui, que ele está pegando dados, sabe da onde? Da planilha do Google. E aqui, olha o que eu vou te mostrar agora aqui, o que é possível. Ó, vou lançar mais uma linha aqui, como se tivesse caído uma venda, ó. Vamos lançar uma venda aqui de 2.500, quantidade aqui. Uma linha aqui. Aí agora, Lombardi, será que vai dar certo, Lombardi? Seguinte, ó, o que a gente vai fazer? Olha aqui, você pegou 15.288, certo? Anotado. Agora, vamos ver o que vai alterar? Opa, parece que mudou a informação, não mudou? Então, qual que é o detalhe aqui, gente? Ele, no caso, essa tabela dinâmica, ela pega a informação que está em uma fonte de dados, mesmo essa fonte de dados sendo do Google, sendo de uma planilha do Google, que é essa aqui, mesmo sendo concorrente do Excel. Então eu consigo trazer informações no Excel de uma planilha do Google. E agora eu vou mostrar para... Eu quero primeiro saber o seguinte, a galera curtiu? Saber que dá para trazer uma informação de uma planilha que está no Google? Jayton, muita gente aqui curtiu demais aqui. Teve um comentário até da Jaqueline, que ela falou bem assim, salvando um dia de trabalho. Ó, vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês como que você faz esse trabalho de trazer uma informação de uma planilha que está no Google. E para ajudar vocês, tá, pessoal? Para facilitar a vida de vocês, porque eu sei que tem muita gente que, para esses assuntos de automação, é um negócio que é difícil, que é complicado. Mas eu quero até chamar aqui uma hashtag, Lombardi, que é o seguinte, que é, não fica com aquela coisa, ai meu Deus, é muito difícil, ai meu Deus, é muito complicado, ai não sei o que, não sei o que. Eu quero sem frescurinha, sem frescuras, tá, gente? Vamos evoluir aqui, então eu quero que você manda aí hashtag sem frescurinha, enquanto eu mostro aqui esse recurso aqui para vocês. Então, olha aqui, eu coloquei até, no caso, eu coloquei uma colinha de como funciona para você fazer, tá? Então ele está falando, ó, é só você ir na guia dados, obter dados de outras fontes e consulta nula e colar esse link aqui. Só que eu quero mostrar aqui para você como que você adapta, no caso, a realidade da sua empresa. Então, ó, seguinte, esse daqui é o link da planilha do Google, tá? Então aqui eu tenho o link da planilha do Google. Tá vendo aqui o link? Esse daqui é o link, tá? Só que qual que é o detalhe desse link? Quando eu clico em compartilhar, né, esse link e tal e tudo mais, e copio esse link, ele vem nesse formato aqui, ó. Então ele vem nesse formato que vem com o final escrito edit, olha aqui, ó. Edit, ponto de interrogação, SP igual sharing. Para a gente conectar, para o Excel conseguir trazer essa informação, ele tem que estar nesse outro formato aqui. Ele tem que estar nesse formato aqui que é export, que é para baixar a informação. Então, olha aqui, ó. Eu coloquei em vermelhinho. O que você vai fazer? Você vai pegar sempre... Olha aqui, ó. Prestem atenção nessa parte, para não ficar em dúvida. Você vai pegar a informação sempre até antes dessa parte do barra edit. Então, você vai pegar essa informação daqui para o começo. Essa parte aqui você não cola, tá? Essa parte aqui você não cola.
aqui nesse link adaptado, olha aqui, ó. Você vai colar a informação, você vai trocar somente essa parte que está em vermelho destacado. Então isso daqui é uma função, gente, é uma fórmula. É uma fórmula que a gente usa no Power Query, que é o seguinte, excel.workbook, e é para pegar um dado que está na web, olha aqui, ó, web contents. Então é uma fórmula. E essa fórmula já está pronta aqui para vocês. Então você sempre vai trocar somente essa parte em vermelhinha. Você vai pegar a sua planilha, você pode pegar essa fórmula, salvar aí no seu computador, salvar em algum lugar. Por quê? Porque às vezes você não vai usar hoje. Às vezes você vai usar daqui 3 meses. Então você não precisa decorar essa fórmula. É só salvar essa fórmula. E lembrar que você sempre vai alterar somente essa parte em vermelha com o link que você tem. Combinado? Então olha aqui, ó. Eu tenho aqui, no caso, tá? Eu tenho aqui, no caso, a nossa fórmula. Então a nossa fórmula, ela vai começar aqui no igual, né? Então eu vou selecionar aqui, ó, essa parte do igual para cá. E olha aqui. Aqui a gente tem a nossa colinha. Para quando a gente precisa trazer uma informação de uma planilha que está no Google. Que é ir em dados, tá? Então aqui a gente já está na guia dados. Obter dados, tá? Aí eu tenho aqui, eu tenho que trazer essa informação de uma outra, tá? De outras fontes e de uma consulta em branco. Vamos novamente, para quem não pegou, dados, obter dados de outras fontes em consulta em branco. Dados, obter dados de outras fontes em consulta em branco. Para não esquecer. Olha aqui, então cliquei aqui nessa opção. E agora, basta eu dar um Ctrl V e eu dou um Enter. E aí, opa, mas jeito, não carregou. Não carregou a planilha. E agora? Gente, olha aqui. Ele está trazendo essa opção aqui que se chama Data. Data, no caso em inglês, é dados. Se eu clicar nessa setinha, eu abro os dados agora da nossa planilha. E eu dou um OK. Só que veja o que aconteceu. Ele carregou a nossa planilha aqui, mas ele não carregou a primeira linha como cabeçalho. Lembrem-se, vocês estão lembrados que no Power Query eu consigo automatizar todas as nossas atividades, praticamente, que a gente faz dentro do Excel, certo? Então vamos lá. Olha aqui dentro do Power Query. Existe uma opção, usar a primeira linha como cabeçalho. Opa, agora sim, ó, tá trazendo bonitinho, ó, data, regional, cliente, igualzinho tá na nossa planilha do Google. Igualzinho tá na nossa planilha do Google, tá? Eu preciso ter essa informação aqui, página 1, e essas outras informações aqui, ó, página 1, não sei o quê? Não, não preciso. Isso daqui é ele que gerou, né? Dando zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Então eu posso vir aqui, existe um recurso dentro do Power Query, aonde eu posso falar quais são as colunas que eu quero. Então eu desmarco todas as que eu não quero. Então eu desmarquei essa e desmarquei essas. E eu dou um OK. E aí, Lombardi? Só partir pro abraço. Olha aqui, ó. Fechar e carregar para. Eu vou colocar aqui na primeira linha aqui que é trazer. E aqui eu quero mostrar uma coisa para você, Lombardi. Para você ver se está funcionando ou não. Essa nossa primeira linha, a quantidade de 500, certo? Vamos mudar aqui para 200? 200. Se eu clicar aqui em atualizar, Lombardi, eu acabei de alterar a planilha do Google. Eu acabei de atualizar. O Excel trouxe em segundos essa informação aqui, a informação do Google para o Excel. E aí, Lombardi, será que compensa essa galera que fica o dia inteiro no PROC-V? Compensa? Não compensa. O dia inteiro é o PROC-V, tabela dinâmica, fazendo uma de soma, fazendo um monte de fórmula, apagando um dado daqui, copiando e colando um dado de lá. Não, galera, vamos aprender a automatizar as atividades. 2025, vou falar para vocês, 2025, grande ano da análise de dados, da automação e da inteligência artificial, tá? Se você gostou dessa informação, se isso daqui foi bom, manda aí, ó, hashtag vai Corinthians, né? Porque já que a gente tá falando de coisa boa, né? Então a gente coloca isso daí. brincadeirinha, gente. Mas é importante, né? Deixar claro, né, o Lombardi, né? Que a gente não é inteligente só com Excel, a gente é inteligente, né, Lombardi? Até escolhendo nosso time, né, não? Até escolhendo o melhor time do mundo, né, Jayton? É isso aí. Jayton, tem uma pergunta aqui da Thay. Ela perguntou assim se ela consegue atualizar a planilha automaticamente lá, consegue programar para atualizar, por exemplo, uma vez no dia, 2 vezes no dia. Sim, é naquela opção que a gente viu lá, ó. Ó,
Propriedades da conexão. Aqui, ó, deixa eu compartilhar a tela. Propriedades da conexão. Você consegue configurar para atualizar sempre que abrir o arquivo ou a cada X minutos. A única recomendação, né? Não vai colocar para ele atualizar a cada 1 minuto, porque ele sempre vai ficar buscando, né? Então, é só uma recomendação. Se você precisa de alguma coisa mais urgente, você clica em atualizar ali, mas colocar a cada 15 minutos, dependendo da fonte de dados, ou sempre que abrir o arquivo. A Isadora perguntou se para conectar essas automações tem que ser só em site que é público, URL aberta, ou se pode ser algum site também que seja uma URL fechada, como um sistema, alguma coisa do tipo. Então, qual que é o grande ponto, né? Se você tá falando de algo que tem uma senha, começa a ficar um pouco mais complicado, né? Por quê? Porque você vai ter que colocar ali para ele fazer, no caso, tem algo que eu recomendo, se você quiser estudar sobre isso, se desenvolver um pouco mais, tem algo que se chama web scraping. Então, assim, tem coisas que são mais avançadas que, às vezes, pelo Power Query em si, você não vai conseguir fazer. Mas aí, ô Lombardi, a gente utiliza o nosso conhecimento em inteligência artificial para escrever códigos em Python, por exemplo, né? Onde eu consigo trazer essa informação de um lugar, de um outro site que não esteja tão estruturado para carregar dados de um Excel. Eu posso colocar isso daí para ele carregar até numa planilha do Google, enviar essa informação para o Google, e aí eu pego aqui, no caso, esse dado aqui no Excel, igual a gente viu hoje. Ou seja, gente, mesmo você não sendo um programador, se você tiver um conhecimento em inteligência artificial, inclusive que a gente vai falar na aula de quarta-feira, que inclusive é a melhor aula de todas, gente. Inteligência artificial vai mudar completamente a sua maneira de trabalhar. Se você não estiver atento em relação a isso, tem até aquela pergunta, vai tomar meu emprego. Inteligência artificial toma emprego só de quem não aprende, tá? Eu vou falar isso pra você. Ela vai tomar emprego sim, de quem não aprender vai. Porque você vai continuar no seu operacional lá, e sendo que daria para você tá fazendo melhoria contínua na sua empresa e tal e tudo mais. E assim, se você aplica inteligência artificial na empresa, a empresa é mais produtiva, a empresa não está pensando em corte de gasto. Ela pensa em corte de gasto quando ela não está sendo produtiva. Tá? É isso aí, Dieito. E aproveitando, Dieito, eu quero deixar pra galera do chat aqui que pra quem ficar com a gente até o final da nossa aula aqui, no final vai ter o quê, Dieito, pra essa galera? Surpresa! Teremos surpresa no final. Então é isso aí, turma. Vocês estão animados no chat aí. Então, muita hashtag legal aqui subindo aqui, Dieito. Então fica aí atento aí. Tem muito conteúdo ainda. A gente tá no exercício agora. Vamos pro exercício. Exercício número 4. A gente tem mais aqui, ó. A gente tá chegando... Temos aqui um recurso, ô Lombardi. E esse daqui, tem muita gente que eu sei que já sofreu com isso, tá? E a gente vai resolver o problema dessa galera com esse recurso que a gente vai mostrar aqui hoje. É isso aí. E eu quero ver da turma aí. Hashtag vamos pra cima. Hashtag vamos pra cima que vamos aprender mais conteúdo de Excel aqui, Dieito. Vamos lá. Seguinte. Quem aí... Lombardi, você conhece o gestor Estrela Cadente? Você sabe qual que é o gestor Estrela Cadente? Gestor Estrela Cadente? Qual que é essa? Essa é nova pra mim. O gestor Estrela Cadente é aquele que sempre passa... E sempre que ele passa, ele faz um pedido. E aí, às vezes, acontece o seguinte, Lombardi. Acontece o seguinte, vamos pensar que você tá lá na sexta-feira, pensando, agora sextou, é 17 horas e o gestor fala bem sim, me manda o relatório consolidado do mês. Só que qual que é o grande problema? Você tem lá 20 arquivos diferentes, você não tem consolidado do mês. E aí, o que usuários comuns do Excel fazem, né, Lombardi? Usuários comuns, eu digo aqui, gente, a maioria, as pessoas normais vão fazer o seguinte, as pessoas normais vão abrir cada arquivo, né, Lombardi? Ela vai pegar arquivo, aí ele vai dar um Ctrl C. Ela vai dar um Ctrl C e vai dar um Ctrl V. Aí ela vai no arquivo do outro dia aqui, Lombardi. Ela vai no arquivo do outro dia, dá um Ctrl C, aqui ó. Vai dar um Ctrl C e vai dar um Ctrl V. Aí ela vai no arquivo do outro dia lá. Aí aqui já não está habilitado, aí já dá erro na hora de colar, às vezes ela esqueceu de colar aquele arquivo, coloquei. Na hora que ela vai pegar o quarto e o quinto arquivo, Lombardi, ela já está com raiva. Já está com raiva de fazer isso daqui, porque é um negócio chato. É um negócio chato de fazer. E aí o que acontece, Lombardi? Ela já começa a copiar e colar informação na linha errada, ela já apaga a linha sem querer, porque ela colou em cima de um dado que já estava existente. E aí você sabe... Aí complica, né, Lombardi? Aí, além dela fazer aquele relatório na sexta-feira, no final do dia, ela ainda vai mandar a informação errada e vai dar BO depois. Só que, Lombardi, deixa eu mostrar uma coisa pra você. Uma coisa que, infelizmente, o pessoal do que faz curso... Os cursinhos de Excel avançado deveriam mostrar. Só que, às vezes, o cara que tá dando um cursinho de Excel avançado, ele fez um curso de informática há 10 mil anos atrás e continua lá dando um cursinho de Excel avançado. E ele nem sabe que tem esse recurso. Que é o seguinte... Se eu vier aqui no Excel, na guia dados,
ainda na guia dados, eu falei que ia ser a grande amiga. Eu tenho uma opção onde eu posso conectar a vários arquivos de uma pasta. Ou seja, obter dados da pasta. Eu posso selecionar a minha pasta aqui. Então vou dar um Ctrl C. Aqui, ó. Vou jogar aqui a minha pasta aqui. E vou clicar em abrir, Lombardi. E aí, Lombardi, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma opção aqui que ele combina e aí ele já pode carregar os dados aqui. Combinar, ou seja, consolidar esses 20 arquivos que a gente tem aqui e carregar esses dados. E eu quero saber o seguinte, Lombardi. Quanto tempo você acha que o Excel vai demorar para carregar esses dados aqui para o Excel? Lembrando, são 20 arquivos, não é 1, nem é 2, nem é 3. É 20 arquivos. A questão de dados aí vai demorar uma meia hora, né, Jeiton, para carregar isso tudo aí, né? Não, mas a pessoa não vai ter que copiar e colar, né? Mas vamos ver se é meia hora mesmo? Aqui, gente. Vamos dar OK aqui. Vamos dar um OK. Vamos dar um OK aqui. Olha aqui. Vou colocar aqui numa planilha existente, vou dar OK. Ele carregou os dados aqui, Lombardi. As informações estão aqui, Lombardi. E deixa eu te mostrar, vou mostrar uma coisa aqui pra você, Lombardi. Vou mostrar uma coisa aqui pra você. Vamos pensar que um novo dado caiu aqui dentro. Ou vamos pensar que você alterou uma informação aqui, ó. Foi preciso alterar uma informação. Exemplo, isso daqui, esse documento número 1 não era 624 mil. Era 624,56. Estava errado. Eu salvei aqui. Lombardi, olha aqui, Lombardi. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Se eu clicar aqui, botão direito, atualizar, Lombardi, tá atualizada a informação. Ele sempre está conectando a fonte de dados e buscando. Então, esse foi o nosso recurso número 4. E como eu falei, se você faz um negócio desse na empresa, o que vão chamar, Lombardi? De quê? Mr. M. Porque vai estar achando que a pessoa está fazendo mágica. Então manda hashtag Mr. M aí no chat. Manda hashtag Mr. M. E sabe o que é o legal, Lombardi? Que essa pessoa vai se destacar? Porque assim, nas empresas hoje, quando a gente entra nas empresas e vai ver a empresa, tá cheio de funcionário sensor de luz. Você sabe o que é o funcionário sensor de luz? É aquele cara que ele só trabalha quando alguém chega perto. A hora que alguém chega perto, ele até voa no Alt Tab, desesperado. Ele voa no Alt Tab desesperado. E aí, talvez você tenha um colega desse, e você seja aquela pessoa que fica o dia inteiro ali no Excel. E você fica até com raiva, porque você fala bem assim, putz, o cara ali não tá fazendo nada e eu aqui me matando no Excel. Só que agora, você vai, no caso, parar de se matar no Excel e vai sobrar tempo para quê? Para que você comece a analisar a informação. Você se destacar analisando a informação. Você vai conseguir ser 10 vezes mais produtivo do que seu colega sensor de luz. E aí você vai se destacar. Por quê? Porque você vai automatizar as suas atividades. Galera, curtiu, Lombardi? Posso ir pro recurso número 5? A turma tá curtindo demais aqui. O Mário mandou excelente aula. A Jennifer mandou descomplicado. Muito comentário legal aqui, Jeiton. Ó, teve alguém ali que mandou difícil. Não, eu vou falar uma coisa pra você. Não, ó, vamos olhar aqui, ó. Teve alguém que mandou difícil. Isso aqui, a minha filha Alice, que é uma bebê, daqui uns 2 anos, né, Lombardi? Daqui uns 2 anos, ela vai conseguir fazer isso daqui, ó. Porque, ó, clicar em dados. O que a gente fez? Clicou em dados. A gente clicou aqui, ó, de arquivo e da pasta. E aí a gente só selecionou a pasta onde estava. Então lembrando, dados, obter dados e da pasta. E ele vai carregar todas as informações daquele arquivo que está lá, tá? E aí é só clicar lá em combinar e carregar, que ele carrega todas as informações. Só que agora, Lombardi, agora sim eu vou ter que ir para uma tarefa um pouquinho mais complicada, Lombardi. Será que a turma está preparada, Lombardi, para esse desafio? Será que tá? Jeiton, quando o desafio assim é um pouquinho mais difícil, é porque, gosta, né? é porque vai me reduzir horas e horas de trabalho. Então eu gosto de aprender desafio assim, que vai realmente forçando minha mente, vai fazendo eu aprender, porque daí eu economizo horas e horas. Tá certo, tá certo. E se tá difícil é porque você tá aprendendo alguma coisa, né? Então, isso é uma parte legal, Então vamos lá. Vamos para essa tarefa aqui, que é o seguinte. Tarefa número 5. Estamos quase chegando no nosso final, hein, Lombardi? Estamos quase chegando no final. Tarefa número 5 é o seguinte. A gente viu na tarefa número 4, onde a gente tinha uma pasta e tinha diversos arquivos diferentes do Excel. Mas, às vezes, eu tenho esse outro exemplo aqui. É o quê?
em uma única pasta de trabalho, em um único arquivo do Excel, nós temos 15 planilhas dentro dela. 15 planilhas dentro dela. E aí, gente, isso daqui chega a me dar arrepio. Eu comentei com vocês, né, que eu tive aquela oportunidade de trabalhar no projeto no exterior lá, aquela vez. E aí, às vezes, a gente acha, né, a gente vai lá achando, não, os americanos são muito melhores que nós, eles são muito mais inteligentes que nós. E gente, é igual nós, sofre do mesmo jeito, entendeu? Sofre do mesmo jeito com isso daqui, não são mais inteligentes que a gente em relação ao Excel e nem nada nesse sentido não, tá? Tanto que quando eu fui lá e peguei para melhorar um dos arquivos que eles tinham, era assustador, eu tive que contar até via VBA. Eles tinham 121 planilhas dentro do mesmo arquivo. Gente, não façam isso. Isso aqui vale até mais do que o recurso que eu estou mostrando aqui, mas de forma geral, não coloca um monte de planilhas dentro do mesmo arquivo, separando por dia, separando por fornecedor, separando por mês. Essa não é a maneira de você estruturar um dado. Estrutura numa coluna, coloca no formato de tabela, no formato de banco de dados, e não colocando em várias planilhas diferentes. Mas beleza. Vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, eu tenho até a nossa colinha. O que? Para eu trazer várias planilhas do mesmo arquivo. Que é o que? Eu venho obter dados, olha aqui a nossa colinha, ó. Obter dados de arquivo do Excel da pasta de trabalho. Dados, obter dados de arquivo do Excel e da pasta de trabalho. Eu vou selecionar esse nosso arquivo. E aí, eu vou clicar aqui, ó, em transformar dados, ó. Selecionar todos que ele trouxe, né? E transformar dados. E olha o que vai acontecer, Lombardi. Ele vai buscar todas as informações. Eu posso vir aqui, ó. Lembra que a gente já aprendeu que toda vez que vem um campo chamado data aqui dentro do Power Query, ele significa dados. E toda vez que eu tenho essa setinha, eu consigo expandir os dados. Então, se eu der um OK aqui, olha aqui, Lombardi, veja que agora eu tenho um arquivo de todos os dias. E não só daquele primeiro, daquele segundo, daquele terceiro. Ah, mas ele trouxe aqui, ó, essa informação é o título da coluna. A gente já viu que existe esse recurso aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. Ah, eu não quero essa coluna aqui que ele criou. A gente já viu que existe esse recurso aqui que se chama escolher colunas. E eu consigo marcar que colunas que eu quero. Então, essas daqui que ele criou, eu não quero que fica. E eu dou um OK. E se eu clico em fechar e carregar para, eu vou carregar esses dados. Seja para fazer uma tabela dinâmica, seja para fazer gráficos, eu seleciono. Eu quero só tabela mesmo. E eu vou clicar aqui para ele criar já na própria planilha que eu estava. Tá? Na verdade, naquela célula já tem preenchido informação, né? Agora sim. Ó. E vamos colocar aqui, ó. Peraí, rapidão. Peraí, gente. Eu comecei a colar aqui, ó, da outra, ó. Vamos daqui, ó. Ó, dados. Vamos novamente aqui, ó, dados, obter dados de arquivo e do Excel. Aqui, vou aqui selecionar de novo o nosso arquivo. Vou clicar aqui em transformar dados. O que aconteceu? Eu tinha feito isso lá na outra pasta, tá, gente? Tinha feito isso lá na outra pasta. Vou clicar aqui, ó, em OK. Vou expandir esses dados. Vou escolher aqui as que eu não quero. Não, peraí. Primeiro eu tenho que usar a primeira linha como cabeçalho, novamente. Ó, tô fazendo rápido aqui porque a gente já fez esse processo. Vou desmarcar aqui as colunas que eu não quero e vou dar OK. E vou clicar em fechar e carregar para. Aí agora eu venho aqui e coloco, ó, na planilha existente e agora sim vai dar certo. Por quê? Porque eu tava com a outra planilha aqui aberta, ele tentou colar lá as informações, tá? Vou dar OK. E aí, pronto, Lombardi. Nós temos aqui todas aquelas datas, aquelas planilhas diferentes estão agora aqui dentro, tá, Lombardi? Então, eu quero saber de você aí, Lombardi, se é um recurso legal ou não. Esse recurso aí ajuda muito, hein, Jeiton? Teve uma pergunta aqui que foi bem assim, ó. Para carregar esses dados, eles precisam estar sempre no mesmo formato de tabela, sempre tudo igual, Jeiton? Vamos lá, eu vou trazer primeiro uma parte conceitual, nem a questão de operação dentro do Power Query. Você concorda que não faz sentido, esse processo que a gente fez, se a gente for parar para pensar,
é como se eu estivesse copiando e colando informações, eu estivesse consolidando informações. Você concorda que não faz sentido eu consolidar informações que não são a mesma coisa? Então eu vou dar um exemplo. Se eu estou falando de um relatório de compra com um relatório de venda, não faz sentido eu juntar as informações tudo junto, né? Por exemplo, se ele tem colunas diferentes. Não faz sentido. Eu posso até fazer relacionamento de tabelas, utilizar Power Pivot, que é algo mais avançado que eu recomendo vocês aprenderem. Mas não faz sentido. Então a ideia de consolidar é, eu estou pegando dados que têm uma mesma estrutura. Essa é a ideia. Dentro do Power Query, eu consigo, inclusive, fazer um Proc View automático? Consigo. Eu consigo, se eles são colunas, mesmo que diferentes, eu consigo meio que tentar fazer um Frankenstein? Consigo. Só que se conceitualmente está certo ou não, você vai ter que ver a estrutura dos dados, entendeu? Show? Teve um comentário do Ricardo que foi muito legal. Ele falou assim, eu achei que eu era Excel avançado. Isso tem demais. O mais comum que a gente vê nas nossas lives aqui é isso, né? Achava que tinha Excel avançado. Eu quero saber, quem aí já fez um Excel avançado? Só para vocês saberem que a gente está, de fato, ensinando recursos que poucas pessoas conhecem. Eu quero você aí que já fez um Excel avançado, que coloque aí no chat se isso que você tem aprendido aqui, se é novo ou não. Se você já tinha aprendido no seu curso de Excel avançado. Eu tenho certeza que a maioria que fez aí um cursinho de Excel avançado na cidade dela não aprendeu esse tipo de coisa. E por quê? Nos cursinhos de Excel avançado, é aquele professor de informática, sabe? Aquela coisa. Eu vou dar um exemplo. A faculdade que eu fiz, eu me formei na UFO, que é a Federal de Uberlândia. E eu acho que até um ponto positivo, é uma das poucas faculdades que em muitos cursos tem inclusive Excel na sua na sua grade curricular. Então, por exemplo, o Excel teve na minha faculdade. Mas vou ser muito sincero com você. Quando você chega nas empresas, você vai trabalhar com as bases de dados das empresas. Ninguém está preparado, ninguém é formado no mercado de trabalho, não. Você sai da faculdade, chega lá, é um monte de relatório e que você tem que fazer o quê? O dia inteiro mexer com relatório. E você aprende ali só o básicozinho ali. Show, Lombardi. Podemos ir para o nosso penúltimo recurso, Lombardi, mas não menos especial. Podemos? Lembrando que a gente ainda tem a surpresa aqui ainda. Será que a galera do chat tá preparada aí, Jeiton, pra surpresa? Gente, tá? Eu vou falar uma coisa pra você. Pra quem já foi embora, vai perder aqui 2 recursos incríveis que a gente ainda vai mostrar hoje aqui, que são essenciais. E por que eu considero eles essenciais, Lombardi? Seguinte. Tem muitas vezes que a gente vai tirar um relatório do sistema e ele vem nesse formato aqui CSV, Lombardi. Tem gente que chega a arrepia quando vê isso daqui. Chega a arrepia quando vê isso daqui. Por quê? Porque é tudo bagunçado. E quando tira relatório do sistema, fica fazendo esse tipo de coisa. Tá? Aí a pessoa ela tem vontade de virar até um mestre dos magos. Ela tem vontade de desaparecer quando tira esse relatório. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Aqui, novamente. Essa nossa aula de hoje, vocês estão vendo, é quase tudo guia dados, né? Essa aula de hoje, essa guia dados vai virar só a principal amiga. Se eu vier aqui na guia dados, eu tenho a opção de importar um arquivo CSV, que são esses relatórios que você tira do sistema. Eu tenho aqui um arquivo CSV, que é uma lista de filmes da Netflix, com avaliações, enfim, descrições e tudo mais, quando que foi adicionado e tal. Veja aqui, Lombardi, eu carreguei essas informações. Eu, inclusive, caso elas não tivessem vindo formatado, eu consigo configurar tudo por aqui, né? Que tipo de campo, estrutura e tudo mais. Eu poderia clicar aqui em transformar dados para tratar esses textos, se eles estivessem errados. Mas aqui, ó, nesse modelo aqui, ele já veio bonitinho. Se eu vier agora e clicar em carregar para, Lombardi, aquele arquivo do CSV, que era aterrorizante, que era esse arquivo aqui. Era esse arquivo aqui. Quer ver? Ó, aterrorizante. A partir de agora, Lombardi, você tem um relatório estruturado, bonitinho. Olha aqui, ó. Todas as informações em tabela, Lombardi. Eu quero saber se a galera curtiu ou não curtiu, Lombardi. A Nicole mandou aqui, Jeiton. Eu nunca sabia que isso era possível. Ô, Lombardi, isso daqui é quase melhor. Isso daqui é quase melhor que picanha, Lombardi, no final de semana. Isso aqui, aprender isso daqui, ó, vai facilitar tanto a sua vida que você não tem ideia.
Não, e é igual você falou, Jeiton. Esses BO sempre chega ali na sexta-feira, final de tarde, a hora que você já está sentindo ali, já está pressentindo a coquinha abrindo geladinha ali da sexta-feira de noite, aí chega um BO desse daí, ó. Cara, e sabe o que é o foda? Né? É que, às vezes, você fica até revoltado, que você tá o dia inteiro, você tá cansado. Você tá cansado, porque você tá com um monte de relatório na sua cabeça, um monte de informação, é pelo que vê daqui, tabela dinâmica de lá. Você olha pro lado, parte dos seus colegas, né? Você tem aquele colega que é o colega que é quase é o bartender, né? Sabe por que é o bartender? Por que é isso? Porque ele tá sempre no café, cara. É o colega bartender, ele tá sempre no café e você lá, assim, ó, os cabelos já evaporando. Mas isso é passado porque você conheceu a Teta Educação e isso nunca mais vai acontecer na sua vida. E agora a gente vai, Lombardi, para o nosso sétimo e último recurso do dia de hoje. Último recurso do dia de hoje e que não vai perder para os outros recursos também. Sabe por quê? Porque às vezes você gasta muito tempo fazendo um monte de tabela dinâmica, um monte de coisa. Mas até isso, essa parte de agrupar valores poderia ser automático. Então eu vou dar um exemplo. Você tem um arquivo, às vezes, que ele tem um monte de informação. Quer ver? Eu vou pegar até um arquivo aqui, ó. Você tem aqui um arquivo, tá? Você tem um arquivo aqui que ele tem, por exemplo, várias informações, por exemplo, de vendas por gerente. Aí você tem que mandar para o seu gestor o total de vendas por gerente, o total de vendas por regional, um monte de coisa. Você tem que agrupar. Por quê? Porque você não vai mandar a planilha para ele ficar analisando linha por linha. Você vai mandar os totais. Eu vou pegar esse arquivo aqui, Lombardi, esse primeiro arquivo, para mostrar para você que existe uma opção que você pode conectar uma fonte de dados. E se eu clicar aqui, ó, em transformar dados, é como se eu estivesse fazendo uma tabela dinâmica automática. Olha aqui, ó, que é possível fazer. Se eu vier aqui e clicar aqui, por exemplo, primeiro eu vou clicar em escolher colunas. Por quê? Porque eu quero agrupar, por exemplo, só o gerente. Então vou marcar só gerente e vou marcar só quantidade e vou marcar só valor. São só as 3 colunas que eu quero. Vou dar OK. E agora, olha isso daqui, Lombardi. Se eu clicar aqui em agrupar por, eu consigo agrupar somente por gerente. E eu consigo colocar quais são as colunas que eu quero agrupar. Que é como se fosse uma tabela dinâmica. Então, por exemplo, valor, que é o quê? Somar a coluna valor. Quantidade, que é para fazer o quê? Eu poderia contar linhas, eu poderia fazer uma média. Você vai selecionar que tipo de cálculo que você quer, ó. Eu posso fazer uma soma, posso fazer uma média, posso fazer o mínimo, o máximo, enfim. Eu vou colocar soma da coluna o quê? Quantidade. É muito parecido com tabela dinâmica. Para quem, eu sei que a maior parte de vocês, a gente vê pelas nossas pesquisas, a maior parte de vocês usa tabela dinâmica. É um dos recursos que você fica o dia inteiro no Excel fazendo, né? Quem talvez é muito iniciante não sabe o que eu estou falando, mas aqui é uma maneira já de você aprender também a como ter esse mesmo resultado. Então, eu quero o total de gerente. Eu seleciono as colunas que eu quero, eu seleciono o tipo de operação que eu quero, e aqui, novamente, o tipo de operação que eu quero para o título que eu dei. E vou dar um OK, Lombardi. E agora, o que acontece? Eu tenho uma única linha por gerente, e o total de cada uma delas. Então, pensa para você que tem, às vezes, faz um monte de tabela dinâmica, você faz um monte de tabela dinâmica todo santo dia, tá? Todo santo dia. Aqui, ó, novamente, o que aconteceu? Eu tava com outra planilha aberta aqui. Saco. Tá, vamos lá. Vamos fazer de novo. Dados, obter dados de arquivo. Bom que você aprende mais uma vez. Ó, vamos lá. Vou selecionar minha planilha, vou clicar em transformar dados. E vou, no caso, primeiro, escolher somente a informação que eu quero, que no caso é gerente, valor e quantidade. Vou dar um OK. E vou clicar em agrupar por. Então, se eu quero uma única linha de cada gerente, eu quero trazer o total de cada gerente, eu seleciono aqui o gerente. E aqui eu falo as outras colunas que eu quero. Então, operação, somar a quantidade de quantidade. Aí aqui eu quero adicionar mais linhas, né? Então, valor, somar a quantidade de valor. E vou dar OK aqui. E vou clicar aqui, ó, em fechar e carregar para, tá? E vou selecionar agora aonde eu quero colocar. Dei OK aqui, Lombardi. Aqui a minha informação, ela já está os subtotais, Lombardi. Ou seja,
Eu não preciso ficar fazendo uma tabela dinâmica todo santo dia, se são tarefas rotineiras, se são relatórios rotineiros. Gostou, Lombardi, desse recurso do agrupar por? Eu gostei muito desse daí, hein, gente? Porque dá pra automatizar muita coisa, né? Se você conecta numa pasta, conecta no arquivo, só vai alterando as informações depois. Muito show esse recurso aí. Isso daqui é legal também, gente, pra vocês entenderem. Às vezes a pessoa fala bem assim, eu preciso trabalhar com relatório, o relatório ele tem 10 milhões de linhas e o Excel só tem 1 milhão. Primeiro, ninguém analisa 10 milhões de linhas. O que você analisa é os totais das 10 milhões de linhas. Então eu posso sim conectar no banco de dados do sistema que possa ter 30 milhões de linhas com um Power Query, e aí eu agrupo as informações, somente as informações que eu quero analisar, os totais que eu quero analisar, e carrego só esses totais para o Excel. Então, aquela coisa, o Excel só dá para trabalhar com 1 milhão de linhas? Entre aspas. Por quê? Porque eu posso carregar milhões de linhas através do Power Query e agrupar eles. O que eu não posso é agrupar 3 milhões de linhas no Excel. Mas ninguém analisa 3 milhões de linhas. Você analisa só os agrupamentos. Então, gente, até entrando aqui novamente, para quem não viu aonde é o recurso, agrupar por. E lembrando, tudo que eu faço fica salvo aqui. Lombardi. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que tem gente que às vezes, tudo isso daqui que a gente mostrou, gente, nós temos a ciência. E tudo isso que a gente mostrou é novo para 95%, 99% de todos vocês. E é normal que tudo isso que a gente mostrou aqui, talvez algumas coisas delas geraram algumas dúvidas. Nossa, isso aqui, o que é isso aqui mesmo? Onde que é isso aqui mesmo? Por quê? Pensa quando você entrou no primeiro dia de trabalho naquela empresa. E aí, você foi lá e foi mexer no sistema. No primeiro dia, não chega a dar um tilt na cabeça? Dá um tilt na cabeça. Mas com o tempo você vai aprendendo. Então, eu tenho certeza que se você tentar praticar isso amanhã, você vai conseguir pegar mais informações ainda. Se na hora que você praticar, você ficar com dúvida, aproveite o benefício de estudar online, que é voltar no vídeo, reassistir novamente. Lombardi, eu quero saber o seguinte, a gente ainda vai trazer mais algumas informações importantes, a gente vai trazer a surpresa, mas eu quero saber se a galera, se a turma gostou dessa nossa aula de hoje que a gente teve até aqui. E eu quero só dizer que é o seguinte, é só o começo. Só tá começando, tá? Vai melhorar ainda mais semana. Os meus digníssimos colegas aqui de turma aqui, Jeiton, estão aqui alucinados no chat aqui. Muita informação legal. Muita gente achava que tinha Excel avançado, que tinha Excel intermediário, viu que dá pra fazer muita coisa aí no Power Query. É igual você falou, Jeito, a ideia é automatizar, é trazer coisa nova. Só de você entender o que dá pra fazer com o Excel, você já abre a mente já. Você já fala, cara, eu tenho que aprender isso daqui porque vai salvar meu dia. Tem um comentário que eu vi ali que eu acho que é importante ressaltar, né? Teve alguém que falou bem assim, lá na empresa a gente não usa Excel. Mas uma coisa que eu quero trazer aqui pra vocês, gente. 90% das empresas usam. Até para dia a dia, coisa minha eu uso. Finanças pessoais, tudo eu uso. Então não se prendam somente ao conhecimento que você precisa na sua empresa. Você não vai trabalhar lá pro resto da vida. Você precisa ter um currículo bom. Currículo bom você tem que ter Excel. Não dá hoje pra você ter um currículo e você não ter Excel lá, gente. E eu não tô falando ter só por colocar. Sabe por quê? Porque eu já fiz entrevista de emprego muitas vezes. Nas entrevistas de emprego, eu pego lá, a pessoa colocou que tem Excel. E aí eu pergunto, me fala um pouco mais desse conhecimento que você tem aqui em Excel. A pessoa começa a se embananar toda. Teve uma vez, na época que eu tava na Cofco ainda, e a gente contratou lá pro nosso time, eu entrei no time, tinha 5 pessoas, e aí a gente saiu de lá com 15. E pra você trazer 10 pessoas novas, você tem que fazer, sei lá, a gente deve ter feito lá umas 60 entrevistas. E aí, era muito nessa parte de Excel. Eu lembro de um cara que eu nunca esqueço, Lombardi. Que eu falei bem assim, tô vendo aqui que tem Excel. Qual que é o seu conhecimento em Excel? Ele me disse, não, eu domino Excel. Eu falei assim, me dá um exemplo de funções e ferramentas que você conhece dentro do Excel. O cara falou assim, não, domino, né? Você mexer no Excel, né? Eu falei, mas me dá um exemplo de funções e ferramentas que você usa. Aí ele me disse, não, peraí. Eu domino a parte de preencher quando a planilha tá pronta, né? Então, gente, não adianta mentir em currículo. Você tem que saber, tem que aprender. Até porque é uma questão ética. É uma questão ética, né? A gente reclama tanto de Brasil. Então, como que você vai poder reclamar se você tá ali mentindo no currículo, forçando a barra numa entrevista? Não, a gente tem que ser sincero. E por isso é importante aprender. Lombardi,
Lombardi, seguinte. Só ajustando um comentário aqui, Jeiton, você falou que é muito importante, né? Saber Excel não é só para o cargo que você está hoje, né? Mas você tem a vontade de crescer na carreira, às vezes você tem vontade de prestar uma consultoria, prestar algum tipo de serviço, e Excel vai te ajudar muito nisso, né? Eu vejo muita gente falava no passado, né, Jeiton? Mas Excel vai acabar. Aí você vê, tipo, toda hora o Excel está se atualizando, está trazendo coisas novas, integrando com novas ferramentas, com novos sistemas. Excel, gente, não vai acabar. Não tem como, porque é muito utilizado e facilita muito a vida no dia a dia. Eu posso falar isso com autoridade, né? Eu trabalhei em 3 empresas que eu trabalhei. Uma delas era a maior empresa de capital fechado do mundo. Mas as 3 eram das 5 maiores empresas do agronegócio no mundo. 3 eu trabalhei. E eu falo pra você, se acabar o Excel amanhã, todas elas estão perdidas. Perde tudo que tem. Pode ser a maior empresa do mundo falando em empresa que usa muito sistema e paga muito caro em sistema, mesmo tendo um bom sistema. No fim das contas, você faz sim análises rápidas dentro do Excel. Tá? E aí, gente, a gente não é defensor a questão não é ser defensor de uma ferramenta. Se daqui a um tempo o Google Planilha for melhor que Excel, tá tudo bem. Tá tudo bem. O que a gente tem aqui trazendo é que você precisa aprender a analisar dados e saber trabalhar com dados e automatizar suas tarefas, tá? Então é isso que a gente quer trazer aqui para você. E aí, um ponto acho que importante aqui, para você inclusive, antes a gente vai passar a lista de presença já, trazer informações, quero trazer até como que tá um pouco o mercado, mas uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, um exemplo aqui, deixa eu mostrar uma reportagem aqui para vocês, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho da essência que vai direcionar a gente essa semana nesse curso ainda, né? Algo que saiu esse ano, tá? Deixa eu só achar aqui a reportagem. Aqui, ó. Isso daqui é desse ano. Vou compartilhar aqui a tela. O governo americano anunciou um investimento de 500 bilhões de dólares em inteligência artificial. 500 bilhões de dólares em inteligência artificial. Para quem não tem noção o que é 500 bilhões de dólares, para quem não tem noção o que é 500 bilhões de dólares, o Brasil exporta, em média, 360 bilhões por ano. E quando eu falo exportar, é para o mundo inteiro de todos os produtos que você imaginar. Soja, pecuária, aço, petróleo. Somando tudo que o Brasil exporta para o mundo inteiro por ano, é 360 bilhões, em média, tá? Quando a gente olha, foi liberado o investimento somente em inteligência artificial, e somente pelo que os Estados Unidos está fazendo, de 500 bilhões de dólares. Você acha, Lombardi, que esse assunto de inteligência artificial, esse assunto de automação de atividades, esse assunto de análise de dados, trabalhar com dados, enfim, tudo mais, você acha que é baboseira? Porque hoje, o que a gente vê, o que está acontecendo, é praticamente o que aconteceu lá naquela época lá de quem chega primeiro na Lua, os países, na mesma coisa que era para ver quem que mandava a primeira pessoa para o espaço, enfim, tudo mais, que tinha toda uma guerra espacial que aconteceu, Estados Unidos e União Soviética, o que a gente vê hoje, Estados Unidos, China, inteligência artificial é a mesma coisa. E quando você tem grandes investimentos, você tem grandes mudanças. Então a maneira que você trabalha hoje, você pode ter certeza que é diferente da maneira que você vai trabalhar amanhã, diferente da maneira que você vai trabalhar daqui 2, 3 anos. Então, uma recomendação de carreira para você, gente. Estudem sobre Excel, estudem sobre análise de dados, estudem sobre automação, estudem sobre inteligência artificial. O mundo não vai mais tolerar que você fica lá fazendo aquela atividade do mesmo jeitinho que você faz uma tabela dinâmica aqui, faz um PROC-V aqui, faz uma soma-CIA aqui, enfim, o dia inteiro no Excel. Não dá. Por quê? Porque hoje só se fala de automação. E por que eu falo sobre a importância de estudar isso aqui? Ele vai permitir que você arranca, sabe, aquela frase do gestor de tipo, era isso que eu precisava. Ele vai permitir que você não fica preso a uma determinada empresa que às vezes você nem gosta de trabalhar, por que não? Você vai ter um conteúdo para ter orgulho no seu currículo, um assunto que está em alta, que as empresas estão buscando. Tem um conhecimento que hoje não é só diferencial, não, é essencial no mercado de trabalho. E ter uma carreira que cresce mais rápido que a maioria, tá, gente? Assim, hoje a realidade do mercado é uma realidade difícil. É uma realidade que 90% da população ganha abaixo de 3 mil por mês. Se seu salário é menor que isso, você saiba que está dentro do 90%, é do normal. Mas o que a gente quer
é que você não esteja dentro do 90%. É que você seja aquele grupo que ganha bem. Aquele pequeno grupo, que infelizmente é um pequeno grupo, mas que tem destaque na carreira, que consegue escolher onde trabalha, tá, gente? Então, se amanhã você tá em dúvida se vem aqui ou não, gente, me desculpa a palavra, mas não faça essa cagada com sua carreira. Tem muita gente que amanhã vai pensar, não, tô cansado, acho que vou parar por aqui, acho que é difícil demais, acho que é muito complicado e tudo mais. Tá? É dois caminhos que você tem. É se atualizar, é olhar pro seu currículo e ter orgulho do seu currículo, ou ficar onde você tá. E aí, eu espero que você escolha o caminho dos que vão fazer, ainda esse ano, o grande ano da carreira delas, tá, gente? Então, eu quero que você seja o caminho dos profissionais que são bem remunerados. É esse tipo de coisa que eu quero que você aprenda os assuntos que estão em alta, que tem mais potencial. É isso que eu quero para vocês, tá? Os assuntos que pagam bons salários. Olha aqui, ó. Isso aqui é a guia salarial da Robert Half. O quanto que ganha hoje um analista júnior que trabalha com dados. Um analista júnior de dados, 5.600. Olha um especialista, 24.100. Quando a gente trabalha com Excel e aprende a trabalhar com Excel, a gente está trabalhando o quê? Com dados, gente. Ou seja, profissionais que trabalham com dados são profissionais bem remunerados. Lombardi, eu quero trazer aqui, Lombardi, quero mostrar, a gente vai ter uma surpresa aqui para a turma antes de liberar a lista de presença. É o que, Lombardi? Eu quero mostrar, para todo mundo que está aqui ao vivo, vai poder participar o seguinte. A gente vai fazer um sorteio disso daqui, ó. Isso daqui, ó, é, no caso, para quem quer evoluir ainda mais com Excel, enfim, tudo mais, a gente vai sortear. Na verdade, Lombardi, vou ser bonzinho, não vou sortear só o curso de Excel, não. Não vai ser só o nosso curso de Excel que a gente vai sortear, tá? Não vai ser só a nossa formação de Excel. Vamos sortear uma vaga do nosso programa Premium que a gente tem, é o Tetra Club. Ele dá acesso a tudo, ó, habilidades técnicas, comportamentais, posicionamento de carreira e idiomas. Então é para você que está participando aqui, você poder participar desse sorteio, tá? Aonde a gente ensina toda a parte de ferramentas de produtividade, VBA, SQL, Power Query, Copilot, que é a grande inteligência artificial da Microsoft, que a gente vai mostrar ainda, ó. Copilot a gente vai mostrar na quarta-feira. Isso daqui muda todo o seu jeito de trabalhar com Excel, tá? Power BI, enfim, a maneira de apresentar Figma. Aqui tem muitos cursos aqui nessa parte de habilidades técnicas. Tem os mais importantes de habilidades comportamentais, como inteligência emocional, gestão, liderança, oratória, comunicação. Também a parte de posicionamento de carreira e a parte de idiomas. Como que vai funcionar esse sorteio? Tá? A gente vai fazer o seguinte, Lombardi. A gente vai postar uma foto no nosso Instagram. Eu acho que já está postada essa foto. E é essa foto aqui. Essa foto aqui. Tá? E nessa foto aqui, peraí que tá dando BO aqui. Peraí, aqui, ó. Acho que agora. Tá meio ruim aqui de enxergar. Ó, essa foto aqui. Ela vai estar aqui no nosso sorteio. E aí, você vai comentar lá o seguinte. O que você achou da aula? O que você gostou da aula de hoje? Tá? E aí, se você gostou, se você não gostou, pode colocar, inclusive, se não gostou, tá? Só dá seu feedback, porque pra gente é importante entender o seu feedback. O que você achou, se tem alguma coisa ali que você não gostou, enfim, dá o seu feedback lá. E aí você vai convidar 2 pessoas para participar da live de amanhã. Então convida 2 colegas para participarem junto com você na aula de manhã. Então basta ir no nosso perfil @tetraeducação, procurar essa foto lá, que aí você vai encontrar lá para você poder participar desse sorteio. E aí, seguinte, amanhã você tem que estar ao vivo. Se você... Olha o risco, hein, Lombardi? Se você for sorteado, e aí a gente anunciar lá que você foi sorteado, e em 20, 30 minutos você não mandar uma mensagem pra gente no Instagram que você estava ao vivo assistindo, a gente vai entender que você não estava assistindo ao vivo e você não vai ficar com o sorteio. Não vai ser válido. Então você tem que estar ao vivo aqui amanhã. E só para exemplificar pra galera também, tá, gente? Você vai lá na publicação, vai lá dar seu feedback. Por exemplo, oi, fulano, aqui é o fulano, aí gostei da aula, achei muito top. Fulano e ciclano, vamos participar? Joãozinho e Maria, vamos participar comigo amanhã? Porque ainda tem muito conteúdo, gente. Não pode... Gente, a aula de amanhã, o que tem de conteúdo na aula de amanhã e nas próximas aulas ainda,
É insano, Jeiton. É insano. Pessoal, só para vocês entenderem, o exemplo que a gente vai mostrar amanhã, a aplicação que a gente vai mostrar amanhã, era uma aula fechada que a gente só tinha para os nossos alunos. A gente nunca pensou nem em mostrar no YouTube, porque a gente até falava assim, cara, isso aqui é bom demais para mostrar assim, e a gente ficava naquela coisa. Só que assim, dá tanto resultado que a gente falou assim, não, a gente vai mostrar nessa imersão. É uma automação onde a gente vai fazer um validador de planilhas, um validador de informações para garantir que as informações estão certas. E às vezes hoje você faz isso comparando um dado com o outro. Você vira um analista Lux Scholar, fica pintando a planilha, sabe, de amarelo, dando check nas coisas. A gente vai mostrar você fazer isso de forma automática. A gente teve um aluno nosso que ele era do setor fiscal. E ele reduziu 80 horas de trabalho no mês com esse tipo de atividade. Ah, Jeiton, mas eu não sou do setor fiscal, eu sou do comercial, eu sou da logística. Enfim, não importa qual sua área de atuação, funciona. Então, não percam a aula de amanhã de forma alguma. Show, Lombardi, seguinte. Olha qual que é a hashtag de hoje, que é da palavra-chave, aonde você vai colocar na lista de presença. Eu já vou mostrar a lista de presença. É o seguinte. A gente está no movimento esse ano. Nesse ano a gente está no movimento aqui na empresa que se chama hashtag 2025 ano. Que é um movimento aonde a gente, como Teta, vai ajudar você, e mais lógico, você tem que ser a primeira pessoa a querer participar desse movimento, de fazer de 2025, ainda em 2025, o melhor ano da sua carreira. Aí às vezes você fala assim, mas ainda dá tempo? Será que ainda dá tempo de aprender? Será que ainda dá tempo de transformar minha carreira esse ano? E eu te garanto, ainda dá tempo. Basta você se desenvolver, basta você estudar. E quando eu falo estudar, não é só o que você está aprendendo aqui hoje, o que você aprendeu essa semana, mas continuar se desenvolvendo ainda. Dá tempo. E eu tenho certeza que se você quiser, dá para fazer de 2025 o melhor ano da sua carreira. A gente vai estar aqui para te ajudar. Basta você querer. Basta você se esforçar. Basta você estar aqui também se comprometendo. Quem aí tá comprometido, manda hashtag 2025 é o ano. Manda aí no chat hashtag 2025 é o ano. Turma, vou mostrar aqui a lista de presença, como funciona. A lista de presença é o seguinte, você vai preencher seu nome, seu e-mail, vai falar o que achou da aula de hoje, dá uma nota aqui, tá? E aí você vai colocar a palavra-chave. Então aqui, ó, você precisa colocar a palavra-chave da aula de hoje aqui, tá? É muito importante colocar a palavra-chave corretamente. Outra coisa é colocar o nome completo, né? Nome e sobrenome, né? Pelo menos o primeiro e último nome, né? Não tem que ser o nome inteiro, mas o primeiro e último. Porque é da mesma forma que a gente vai validar depois para sair no certificado. Tem que ser o mesmo nome e o mesmo e-mail nos 4 dias, tá? Para dar certo o certificado. Combinado, Lombardi? Temos dúvidas antes de encerrarmos, Lombardi? Temos sim, Jeiton. Na verdade, eu quero trazer um comentário aqui do Fernando. Ele mandou bem assim, ó, na minha empresa parece que usam Excel no estilo anos 2000. Quando eu estiver automatizando, capaz até de me promoverem. Gente, que aconteceu? Quando eu comecei fazendo muita consultoria de Excel e consultoria de Power BI. Então eu fazia as duas coisas, né? Eu estava crescendo a Teta Educação e eu fazia consultorias. E aí até que chegou um ponto que a Teta ficou muito grande e ficou impossível fazer consultorias. Eu parei de fazer consultorias. Mas eu ia lá e fazia consultorias nas empresas. Não foram poucas as vezes aonde eu abria um arquivo onde a empresa pedia para eu melhorar aquele relatório, automatizar alguma coisa. E aí eu ia olhar, no caso, nos arquivos antigos deles, e era igualzinho. Era a mesma planilha de 2010, a mesma planilha de 2012 e a mesma planilha de 2014. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, gente. Ninguém é promovido só por chegar no horário e por fazer o trabalho direitinho, ou porque faz hora extra, ou porque é esforçado, ou porque é trabalhador. Quando a empresa te contrata, ela já espera isso. As pessoas são promovidas porque elas entregam um resultado acima da média. Essa é a realidade. E como você entrega um resultado acima da média, acima do esperado? Melhoria contínua. Fazendo melhorias, mudando sua forma de trabalhar. Então seja a pessoa que aplica melhoria contínua nas empresas. Mais alguma dúvida, Lombardi, pra gente encerrar? Teve um outro comentário aqui que foi da Camila. Ela falou bem assim, imaginei que seria uma aula genérica, mas parabéns, que baita conteúdo. Legal. Gente, como a gente falou, a ideia não era pra... A gente poderia vir aqui e tentar mostrar os mesmos recursos que
Você consegue encontrar por aí coisas que você já fez num cursinho e tudo mais? Poderíamos, mas, enfim, não é nossa ideia. A gente quis trazer recursos diferentes. Inclusive, isso daqui, gente, é 10% do que tá por vir ainda, tá? Não, a aula de amanhã é muito, muito boa. E a aula de quarta-feira é a melhor de todas. É disparado. Nosso time já confirmou que a lista de presença já tá na descrição, tá mandando nos comentários também, tudo certo, gente. Às vezes acontece dela não aparecer pra você, tá? Então, arrasta o vídeo, com a coisa, sai e volta novamente que vai aparecer. Show, Lombardi? É isso. E, gente, ó, muito obrigado por você que esteve aqui. Primeiro eu quero te dar parabéns, você é comprometido já de estar aqui. Um monte de gente ficou sabendo desse evento. Tem muita gente aqui, aí você fala, caraca, olha o tanto de gente aqui. Mas tem muita gente que ficou sabendo dele. Tinha muito mais gente que poderia estar aqui. E você é aquela pequena parcela que está preocupada com a carreira e está querendo fazer um grande ano. Então, parabéns a você. Eu só vou te falar o seguinte. Tem uma frase que eu falo muito para os nossos alunos, que é: adulto não faz o que quer. Adulto faz o que tem que ser feito. Amanhã você vai estar desanimado. Amanhã às vezes você vai estar cansada. Amanhã ninguém acorda. Nossa, que vontade de aprender Excel, de me desenvolver em Excel. Ninguém acorda com essa vontade. Mas isso daqui é o que muda a sua maneira de trabalhar, que te faz um profissional melhor, um profissional mais bem remunerado e que vai te ajudar a dar mais retorno, né, na sua vida, na sua família, tal e tudo mais. Uma coisa que eu não canso de falar para os meus alunos, e antes de eu encerrar aqui, eu quero mostrar isso daqui para vocês, porque foi inclusive um post uma vez que eu fiz no LinkedIn e as pessoas gostaram muito desse post. E para mim faz total sentido com o que eu quero mostrar aqui. Que é o seguinte, que é, muitas vezes você vai estar cansado. E cansado por quê? Você vai estar cansado porque a rotina do dia a dia, ela vai te engolir, enfim. Peraí, não tá carregando aqui do LinkedIn. E aí, às vezes você vai pensar assim, será que eu vou vir na aula de amanhã? Será que eu venho ou não? Isso daqui é muito difícil. Isso daqui é muito complicado. Enfim, coisas nesse sentido, tá? Aí, eu quero te mostrar esse post aqui, que o pessoal gostou muito quando eu fiz. Esse post aqui, quer ver, ó? Vou compartilhar aqui a minha tela. Tá? Peraí, agora que carregou aqui o LinkedIn. Tá? É um post que eu fiz quando minha filha nasceu no começo do ano, tá? Que é esse daqui, ó. Esse daqui. É um post que eu fiz quando minha filha nasceu no começo do ano. Eu falando bem assim, ó, tem dia que você vai estar muito cansado, tem dia que você vai estar com desânimo para estudar, tem dia que você acha, isso daqui é muito difícil, isso daqui é muito complicado, eu não vou aprender isso nem nada, né? E aí quando a minha filha, a Alice, nasceu, eu postei sobre isso, né? E eu falei sobre o seguinte: lembre-se por quem você luta. Lembre-se por quem você luta. Por quê? Porque se depender só de você, amanhã você nem vem. Vai falar assim, não, é muito difícil, é muito complicado, aí tô cansado, enfim, tudo mais. Quando você lembra que é por pessoas importantes da sua vida, para você dar um futuro melhor e tudo mais, tudo começa a fazer sentido e você tira energia de onde não tem. Então, essa é a reflexão que eu deixo aqui com vocês antes da gente encerrar. Um grande abraço para você que esteve aqui. Eu te espero na aula de amanhã, que vai ser mais uma aula incrível. E eu quero deixar com vocês uns vídeos. Eu espero que inspire vocês. São pessoas que estiveram na mesma posição que vocês há algum tempo atrás e hoje, né, estão com a carreira cada vez melhor. E eu espero que essa seja o seu grande futuro também. Então, um grande abraço para você. Tchau, tchau. Dá tchau aí pra galera, Lombardi. Um tchauzinho pra turma aí, até a aula de amanhã. E agora eu vou indo, turma, porque agora a janta é na conta do Jayton aqui, viu? Depois da aula aqui. Que isso, meu Deus, vai torrar o meu cartão de crédito. Agora a gente vai aqui, que a janta é na conta do Jayton. Mas uma boa noite, um bom descanso pra turma aí e a gente se vê na aula de amanhã. Um grande abraço, 2025 é o ano. Tchau, tchau. Antes de eu chegar na vaga aqui na função, eu era aquele garoto leigo. E o meu salário, hoje, ele é 40% maior do que o anterior. Então, assim, eu estava lá toda preocupada. Meu Deus, fui demitida. Melhor não sei nada agora desses programas que o mercado agora exige. Aí eu fui estudando. Aí eu conheci esse Tetra. E através desse Tetra, principalmente, por exemplo, as minhas funções, as minhas habilidades, mudou através desses cursos. Eu entrei na Tetra faz 4 meses e eu consegui esse emprego, essa recolocação faz 2 meses. Então,
Eu estou na empresa há 2 meses e com 2 meses estudando, aplicando, eu consegui já colocação no mercado já. E hoje eu já me vejo de uma forma diferente. A Tetra já me ajudou bastante nessa parte de analista. Agora eu estou querendo correr a terminar minha segunda graduação e o que mudou na minha vida com certeza vai mudar também na vida de outras pessoas. Vocês aí que não conhecem a Tetra. Gente, tá perdendo tempo. Questão de liderança, questão vocês que trabalham em escritório, que é analista, é completo, é pacote completo. Vocês não perdem nada, vocês, pelo contrário, ganham conhecimento e a experiência que vocês têm com a Tetra, vocês vão levar para a vida. Eu pretendo continuar estudando na Tetra, porque toda vez que eu olho a plataforma, tem cursos novos, tem